E a limpa no Palmeiras segue rolando solta. No vídeo de hoje do canal do Nicola, trago todas as novidades sobre o tema e falo também sobre Marcelo, lateral esquerdo, ex-seleção brasileira, Real Madrid. Ele foi oferecido ao São Paulo. Tem informação importante no Corinthians, que pode perder mais duas joias das categorias de base sem render qualquer centavo. Vou falar também sobre Quinteiro, o colombiano que admitiu lá no país dele a vontade de jogar no Flamengo. Tem atualizações importantes sobre reforços no Vasco e no Bahia. Falo ainda sobre as últimas de bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder tempo, só pedir para deixarem like se curtirem o vídeo e se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a casa de apostas esportivas com a qual eu tenho me dado super bem. Nas últimas 4 apostas, todas apresentadas para vocês, foram 4 vitórias. Para essa quarta-feira, muito jogo legal para apostar. 20 partidas, por exemplo, da Copa São Paulo de Juniores. Tem rodada completa do Campeonato Italiano de volta após o período de férias. Preciso falar também sobre os 4 jogos da Premier League com cotações bem legais, mas queria destacar a Copa do Rei da Espanha, com jogos interessantíssimos, entre eles o do Barcelona, que enfrenta o Intercity fora de casa. A aposta que mais me chamou a atenção nessa partida é a vitória do Barcelona no fim do primeiro tempo e também no fim da partida com cotação R$ 1,40. Vou apostar R$ 50 para voltar em 70. Se você quiser apostar comigo é super simples, só apontar seu telefone celular para o QR Code que está na tela ou pegar o link que está no comentário fixo. Sempre lembrando que a Parimatch oferece uma série de vantagens, como por exemplo usar o aplicativo da Parimatch no seu celular ou através de um site em qualquer computador. Isso sem falar no atendimento 24 horas por dia, 7 dias da semana. Tem ainda o menor valor para depósito. Você pode apostar a partir de R$ 1. Então bora apostar agora mesmo comigo na Parimatch fazendo o seu cadastro via link que está no comentário fixo ou QR Code na tela. Só não esquece de usar o código bônus que é Nicola para que você tenha 100% de bônus em cima do valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Palmeiras, que se apresentou depois do período das férias sem o goleiro Everton, tudo combinado entre as partes. Por ter participado com a seleção brasileira na Copa do Mundo, o Everton ganhou mais uns dias de folga. Bora contar que o Corinthians estreou nessa semana seu novo uniforme, muito elogiado pelos torcedores, óbvio que o uniforme de treinos. Camisa toda preta, exceção ao escudo alvinegro. Bora contar ainda que o Bahia vai apresentar nessa quarta-feira mais 3 reforços. Zagueiros Canu e David Duarte, além do centroavante Everaldo. Os 3 terão sua apresentação feita a partir das 15 horas na Fonte Nova. Para completar o giro de notícias, contar que o Grêmio anunciou nas últimas horas o lateral direito Fábio, que é irmão gêmeo do Rafael, atleta que pertence ao Botafogo. Já Matheus Peixoto, que fez sucesso com a camisa do Juventude, se tornará reforço do Goiás, caso seja aprovado em exames médicos marcados para as próximas horas. E a última saideira do giro de notícias, contar que o Santa Cruz fechou a contratação de Baraca. Volante de 36 anos de idade, com passagens por vários clubes, estava jogando pelo São Caetano. Ele é esperado nessa quarta-feira para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Hora de falar sobre Marcelo Groi, goleiro veterano, especulado no Vasco, no São Paulo e no Grêmio. E há um fim dessa novela envolvendo o atleta. Marcelo Groi vai ficar por mais uma temporada no Al Ittihad, com detalhe de seu contrato com o clube saudita só se encerra em junho de 23. Ele já poderia assinar um pré-contrato para voltar ao Brasil na metade do ano. Especulou-se até a possibilidade dele ir à FIFA, pedindo a rescisão do contrato por causa de salários atrasados. O Bruno Junqueira, que é empresário dele, foi à Arábia Saudita, se reuniu com os dirigentes que prometeram quitar todos os atrasos e ofereceram a possibilidade da extensão do contrato por mais um ano. Como o Groi vai ganhar muito mais por lá do que no Brasil, quase o dobro, a intenção do Groi foi de permanecer na Arábia Saudita. Bora te falar agora sobre o Fluminense, que desistiu de forma oficial do meio atacante Natan, um dos 4 reforços do Flu que viriam do Atlético Mineiro,
Keno, Guga e Vitor Mendes já haviam se apresentado e estão em atividade. Já o Natan faltou na reapresentação do elenco na última segunda-feira e nem deu explicações ou justificativas. Ninguém conseguia falar com o Natan por telefone. O Fluminense se irritou com a situação e desistiu da contratação por empréstimo, que custaria 500 mil euros ou algo na casa dos 2 milhões e 900 mil reais. O Natan passa a ser um problema do Atlético Mineiro, que tem seus direitos econômicos e que não pretende utilizar o jogador. Detalhe importante, nas redes sociais tem muita gente espalhando que o Natan tem conversas com o Vasco. Antes de gravar o vídeo, conversei com gente do Vasco e do Atlético e os dois lados asseguraram que não existe nem sequer sondagem para que o Natan se transforme em atleta do Cruz Maltino. Bora falar sobre Juan Quintero, um meio atacante colombiano de 29 anos de idade que deixou recentemente o River Plate e está livre no mercado. Ele deu uma entrevista a um programa de TV lá no país dele, na Colômbia. O programa se chama El Show del Gato. E ele deixou bem claro, não fez nenhuma cerimônia para esconder que quer jogar no Flamengo. Dá uma olhada nas frases. Primeiro, perguntaram se ele pode defender o rubro-negro e a resposta foi: claro, como não? É uma equipe grandíssima, vai representar a América do Sul no Mundial. Que Deus permita que tudo termine bem para todos. Depois, o Quintero foi perguntado quando é que pode ter novidade. E ele respondeu: não sei, meu representante que está encarregado de tudo. Não posso negar que há interesse, mas são negociações que espero que cheguem a um bom termo. Espero que Deus permita que nos próximos dias tudo se concretize. Estou muito feliz, contente e entusiasmado, afirmou o Quintero. Vestia a camisa 10 do River Plate, passagem também pela seleção colombiana e tinha seus direitos econômicos presos ao Shenzhen FC. Houve um acordo entre as partes, ele está livre no mercado e já foi inclusive aprovado pelo Vitor Pereira. Marcos Braz, na apresentação do VP nessa terça-feira, também respondeu sobre o Quintero e sobre o Rossi. Afirmou que ambos são grandes jogadores e que o Flamengo analisa o custo-benefício de ambos para poder bater o martelo nos próximos dias. Quero falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade de perda de mais 2 atletas das categorias de base, sempre lembrando que Kevin, meio atacante de 20 anos de idade, e Lucas Beleze, zagueiro de 19, deixaram o timão nos últimos dias na virada do ano por não aceitarem a extensão do contrato. Eram titulares nas categorias de base, inclusive com passagens por seleções brasileiras. O Corinthians deixou para renovar muito perto do fim. Os atletas preferiram não estender o vínculo e agora estão em busca de novos clubes. O risco se repete agora em 2023 com outros 2 atletas. O zagueiro Murilo, que inclusive está cotado para fazer parte do elenco profissional, e Guilherme Biro, que foi na semana passada convocado para disputar o Sul-Americano Sub-20. O Biro participa da estreia do Corinthians, vitória por 4-0 na noite dessa terça-feira, na Copa São Paulo de Juniores contra o Zumbi. Inclusive, foi um dos melhores em campo e depois foi liberado para disputar o Sul-Americano com a camisa da seleção brasileira. O contrato do Murilo se encerra em 31 de dezembro, enquanto o do Biro termina um mês antes, em 30 de novembro. Ambos asseguraram ao Corinthians, por meio dos seus representantes, que têm a intenção de renovar o contrato. Mas o Timão está correndo o risco que outros clubes também têm convivido, de dar visibilidade a esses atletas, permitirem que eles usem a vitrine de um clube grande para se valorizarem e depois não renovarem. O São Paulo, por exemplo, acaba de perder sem receber qualquer centavo o zagueiro Luizão e o meia atacante Igor Gomes. O tricolor só conseguiu percentuais de vendas futuras. Nos casos de Kevin e Beleze, o Corinthians nem isso conseguiu, acabou perdendo os atletas de graça. Antes de fechar, só mais uma informação importante: Guilherme Biro recentemente fechou parceria com Ulisses, que é tio do Militão e um dos empresários mais recentes desse mercado. Empresário que tem fama de ser muito difícil nas tratativas. Quero falar agora sobre Gabriel Barros, atacante que pertence ao Ituano e quase foi parar nos últimos dias no Botafogo. A novidade é que o Grupo City monitora de perto a situação do atleta, jogador de só 21 anos de idade, que não fechou com o Botafogo por conta de uma questão envolvendo comissões. O pai do atleta e o atual representante, o Fábio Francês, não se entenderam. O Fábio tem contrato de intermediação com o jogador somente até março e é possível que o Botafogo retome as tratativas a partir do momento em que o Fábio não tiver mais participação nesse negócio. É importante contar também que o Grupo City busca atletas jovens com esse perfil e o Gabriel Barros é um dos nomes avaliados.
Só para completar, contei para vocês com exclusividade nessa terça-feira que Raul Gustavo, outro jovem zagueiro que pertencia ao Corinthians, chega ao Bahia em definitivo. Uma fonte minha no Corinthians assegurou que o negócio foi fechado em 3 milhões de euros, metade a ser pago agora de forma à vista e a outra metade a partir de julho de 2023. Quero te atualizar sobre as últimas do Vasco envolvendo o volante Jair, o goleiro Ivan e o meia atacante Fagundes. Primeiro com o Jair. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte minha envolvida nas tratativas. Essa pessoa me assegurou que o Paulo Brax, que é o diretor executivo de futebol do Vasco e da 777, entrou em contato com o Rodrigo Caetano na semana passada para sondar a situação do Jair. Não passou de um contato, ainda não há uma proposta oficial. O Vasco se assustou com a pedida de 4 milhões de dólares do Galo para a liberação de um atleta com 28 anos de idade. Sobre o Ivan, as tratativas existem, mas há uma dúvida muito grande dentro da 777. Se vale a pena investir uma grana alta, algo na casa dos 10 milhões de reais para comprar o Ivan, ou se vale a pena insistir na tentativa de fechar com o Léo Jardim, atleta revelado no Grêmio, 27 anos de idade e reserva no futebol francês. Ele tem contrato com o Lille até junho de 2024. Na atual temporada ele entrou em campo apenas 6 vezes, embora desde que foi contratado em 2019 já tem 30 partidas pelo time principal. Contratar o Léo Jardim de graça por empréstimo de 1 ano ou gastar 10 milhões de reais no Ivan, essa é a grande pendência e dúvida que existe entre os dirigentes da 777. Para fechar, sobre Franco Fagundes, meio atacante, um dos grandes destaques do futebol uruguaio, vestindo a camisa do Nacional. O Vasco já sugeriu uma oferta que pode chegar até 6 milhões de dólares ao clube uruguaio, embora a pedida do Nacional gire na casa dos 9 milhões de dólares. Há uma outra dificuldade a ser resolvida nos próximos dias, o entendimento com o empresário do atleta, o Paulo Brax, já marcou reunião para tentar avançar na contratação do camisa 10, uma das lacunas do atual elenco cruzmaltino. Bora falar sobre o São Paulo e a possibilidade de o lateral esquerdo Marcelo, ex-Real Madrid e seleção brasileira, virar reforço do tricolor. Pergunta que surgiu durante o programa do Nicola. 2 torcedores do São Paulo quiseram saber se o tricolor que busca um lateral esquerdo não poderia fechar com o Marcelo. Também quiseram saber se de fato ele foi oferecido. Não sei de onde surgiu essa história, mas fui checar com o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Antes de trazer a resposta, só contar que o Marcelo, hoje com 34 anos de idade, tem só mais 5 meses de contrato com o Olympiacos, da Grécia. O grande problema é que por lá ele ganha muito, 5 milhões de euros por ano, que equivalem a 29 milhões de reais ou 2 milhões e 400 mil por mês. São Paulo não tem a mínima possibilidade de cobrir uma oferta dessa. Embora o Marcelo esteja longe de viver uma grande fase com a camisa do time grego, só foi titular em 1 dos 7 jogos que disputou. Nos outros 6, todos entrando como reserva no fim da partida. A tendência é que esse contrato não seja renovado. Mas não será no São Paulo que o Marcelo jogará a partir da metade do ano. Júlio Casares garante que não houve sugestão e nem interesse do tricolor. O São Paulo vai investir no Wellington, lateral que tem sido bastante cobiçado pelo mercado internacional e alguém em quem o São Paulo deposita bastante confiança. Um lateral esquerdo pode chegar, mas será certamente alguém de menos capacidade técnica e menos barulho, para que não interfira no crescimento do Wellington. Para fechar sobre o São Paulo, mais 2 informações. A primeira delas sobre Exson Mendes. Ele estava nos Estados Unidos resolvendo as últimas pendências da sua mudança, onde jogava no Los Angeles FC, foi para o Equador e aguarda nessa quarta-feira pela emissão das passagens por parte do São Paulo para desembarcar por aqui, fazer exames médicos e assinar um contrato de 3 temporadas. Sobre Alan Franco, contratado, vai ser comprado do Atlanta United e desembarca nessa quarta-feira para exames médicos e assinatura do contrato em definitivo. São Paulo vai desembolsar cerca de 12 milhões e meio de reais que começam a ser pagos a partir de 2024. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e uma limpa gigante que tem acontecido de forma até despercebida dos torcedores. Palmeiras que não contratou nenhum reforço para 2023 e, mais do que isso, nem discute alternativas. Quase não se fala sobre nomes de reforços no Palmeiras. Em compensação, já são 7 baixas em relação à temporada de 2022, outros ainda podem sair. Desses 7, 3 faziam parte do elenco principal na temporada passada.
são eles: o meio atacante Scarpa, absolutamente decisivo, titular absoluto, assinou um pré-contrato com o Nottingham Forest; o Wesley, que perdeu espaço no fim da temporada, vendido ao Cruzeiro por 3 milhões de euros, que equivalem a 50% dos direitos econômicos; e Jorge, lateral que virou a terceira opção na lateral esquerda, emprestado ao Fluminense durante o período de 1 ano. Palmeiras paga parte dos salários enquanto ele estiver no Flu. Outros 4 jogadores que saíram já não faziam parte do elenco. O Esteves, que voltou do empréstimo do Colorado Rapids dos Estados Unidos, virou jogador do Fortaleza, foi anunciado de forma oficial nessa terça-feira. Já Matheus Fernandes, informação que eu contei com exclusividade, virou jogador do Red Bull Bragantino em empréstimo de 1 ano. Vitor Luiz e Lucas Lima não tiveram seus contratos renovados, os vínculos se encerravam em 31 de dezembro e eles estão liberados para procurar em clubes. A limpa no elenco do Palmeiras ainda pode atingir outros atletas. Kusevich, que recentemente declarou lá no Chile que gostaria de jogar com mais frequência, é um atleta que pode sair. O mesmo vale para o Merentiel, o atacante comprado por 7 milhões e meio de reais na metade da temporada de 2022. Se eles saírem, o Palmeiras diminui o número de estrangeiros e pode até se dar o luxo de buscar mais algum para a restante da temporada. Para completar, o Breno Lopes, pretendido por alguns clubes, só sai mediante proposta em definitivo, e o Danilo é uma operação que pode acontecer agora no mês de janeiro. Ele é pretendido pelo Benfica, pelo Arsenal e também pelo Mônaco. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta. Quem curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!